Boa noite. Uma carreta de 274 toneladas quebrou no início desta manhã e interditou as 3 pistas do anel rodoviário no sentido Rio de Janeiro. Os motoristas tiveram que enfrentar até 11 quilômetros de congestionamento. A carreta, que tem 42 metros de comprimento e 8,5 de largura, apresentou problemas mecânicos no início da manhã desta terça-feira. O veículo tem 274 toneladas e ficou na pista por mais de 3 horas até ser retirado por um guincho. Com isso, todo o anel rodoviário ficou interditado no sentido Rio de Janeiro. Por causa do problema mecânico, os motoristas tiveram que enfrentar 11 quilômetros de congestionamento. De acordo com o comandante do policiamento na rodovia, o veículo estava totalmente regularizado. É muito peso, é uma carga lenta, então aqui no anel rodoviário essas cargas só rodam no período noturno. A potência desses caminhões, até para mais peso ainda. Isso foi o defeito mecânico, me parece que um problema de embreagem em um dos caminhões. A carreta transportava uma peça de Vespasiano na região metropolitana para o Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o veículo seria estacionado alguns quilômetros à frente do local em que houve o problema mecânico. Ela interditou todas as pistas, a 500 metros daqui. E aí você tem que desencadear uma operação para providenciar ou um outro caminhão, ou reboque, como foi o caso, vieram os reboques da BH Trans. Logicamente, o trânsito parado aqui traz reflexo em uma boa parte da cidade. Então ficou tudo parado, até que por volta de 8 horas nós conseguimos retirar da pista. Então vamos ver como está agora o trânsito no anel rodoviário com a repórter Andresa Gichevski. Boa noite, Andresa. A carreta continua interferindo no tráfego? Boa noite, Monique. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Olha, a carreta está sim ainda interferindo a pista, mesmo ela estando parada neste momento. Por causa do tamanho da carreta, ela ocupa a faixa toda do acostamento e também um pedaço da primeira faixa, que é a faixa da direita. Com isso, os motoristas que transitam aqui pelo anel rodoviário, logo depois da entrada do bairro Betânia, eles precisam redobrar a atenção, porque para eles estão liberados somente a pista central e a pista da esquerda. A Polícia Rodoviária Estadual informou que a carreta vai ser retirada daqui a partir das 11 horas da noite, já que se trata de um veículo de grande porte e que tem restrição para transitar. Esses veículos só podem trafegar de 11 da noite às 5 da manhã. Então, só a partir das 11 horas que ela vai deixar o local. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Andresa. Quem levou um susto foram os moradores do bairro Belvedere, na região centro-sul da capital. Uma máquina de recapeamento de vias atingiu em cheio uma casa. O veículo atingiu o muro da casa onde funciona um buffet. A rede elétrica também foi atingida. Por conta do risco, o transformador teve que ser desligado. Com o impacto, o motorista da máquina e uma funcionária do buffet ficaram feridos e foram levados para o hospital. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista teria perdido o controle da direção. Ele alegou que o veículo perdeu o freio e ele não teve como fazer a curva, A alternativa que ele teve é alertar os demais funcionários da empresa que também estavam na pista de rolamento para que ele saísse. E com isso ele evitou que atingisse outras pessoas. Aí ele só teve como parar após o choque ali no muro. As 2 vítimas estão em observação no setor de ortopedia do Hospital João 23. Uma mulher morreu atropelada por um ônibus na Avenida Antônio Carlos, no Complexo da Lagoinha. Ela é mais uma das vítimas que, para cortar caminho, deixam de atravessar pela passarela para se arriscar no meio dos veículos. A moradora de rua foi atropelada no início da manhã desta terça-feira na Avenida Antônio Carlos, no Complexo da Lagoinha, hipercentro de Belo Horizonte. O para-brisa do ônibus da linha 2212B demonstra a força da batida. A mulher morreu na hora e o trânsito ficou bastante complicado ao longo da manhã. De acordo com o motorista, a mulher estava atravessando a avenida. Um primeiro ônibus teria conseguido desviar, mas ele acabou atropelando a pedestre. O detalhe é que há uma passarela a poucos metros do local do acidente. Mesmo com a passarela, muitos pedestres preferem se arriscar e passar no meio dos veículos, em um dos pontos de maior movimento da cidade. A cada minuto, 2 motoristas cometem infrações de trânsito em Belo Horizonte.
De acordo com o último balanço do Detran, já foram anotadas 390 mil penalidades somente em 2012 na capital. O campeão das multas continua sendo o excesso de velocidade em até 20% da que é permitida na via. Até o início de maio, os 50 radares de velocidade em Belo Horizonte registraram 125 mil desobediências leves. No mesmo período, foram anotadas 9 mil infrações de excesso de velocidade entre 20% e 50%. Já na mais grave, no quesito velocidade, acima de 50%, foram 409. Os flagrantes de avanço de sinal cresceram 31% neste ano em relação ao ano passado. Nos 4 primeiros meses de 2012, foram 53 mil multas anotadas por radar. O número alavancou a infração para a segunda no ranking. Em 2011, ela foi a terceira, atrás do excesso de velocidade e do uso de celular ao volante. E foram abertas hoje inscrições para obtenção de permissão de táxis em Belo Horizonte. Os interessados em adquirir uma das 605 permissões de táxi oferecidas pela Prefeitura podem se inscrever pela internet. São oferecidas 545 permissões para táxi convencional e 60 para táxi especial, que atendam passageiros com dificuldade de locomoção. As inscrições podem ser feitas pelo site da BH Trans até o dia 27 deste mês. Atualmente, a frota de táxi na capital é de 5.955 veículos. E você vai ver ainda hoje no Band Minas, mais um abalo é registrado em Montes Claros. Mãe e filha são flagradas furtando peças de roupas de loja. Com redução de IPI, veículos já começam a ser vendidos com novos preços. BR-381 poderá adotar sistema de reversão de sentido. Belo Horizonte recebe exposição do artista Caravaggio. Confira as obras do famoso pintor italiano ainda nesta edição. Agora um número impressionante, quase 1 tonelada de explosivos foi roubada em Minas Gerais nos últimos meses. São números assustadores. Só no último assalto, 374 quilos de dinamite foram levados de uma mineradora de Contagem. Para conter essas ações, a Polícia Civil anunciou hoje a criação de uma equipe especial que fiscalizará 600 empresas que armazenam explosivos no estado. Agora nós vamos intensificar essa fiscalização em todas as empresas, não só da região metropolitana de Belo Horizonte, como do interior do estado. Como é que vai fazer essa fiscalização? Não, nós temos um grupo já formado, né, que foi criado através da Superintendência Geral de Polícia, né, sobre a investigação da Polícia Judiciária, e esse grupo já está atuando no sentido de irmos em determinadas empresas e verificarmos se a segurança lá, se a estocagem desse material está sendo feita de acordo com a legislação. A seguir, trabalhadores são flagrados em beliches dentro de ônibus. E você ainda confere as últimas informações sobre a greve dos metroviários. Vamos ver imagens de uma noite de outono em Belo Horizonte. Jornal Band Minas. Oferecimento Ricardo Eletro. Aqui tem preço, porque aqui tem dono. Baixar o próprio preço para vender ainda mais. Impossível, menos pro Ricardo. Micro-ondas Philco 31 litros espelhado. Última chance de comprar por este preço. Só 200.